Para a semana, cadê? Já está no Facebook. Boa tarde para todos e todas. Daremos agora início à nossa aula, 3h35, 36. Estamos 1 minuto para além do nosso tempo de tolerância. Na aula de terça-feira, falamos sobre a visão geral do processo penal, certo? E agora iremos passar hoje para a aula de hoje sobre os direitos, as garantias e os direitos do arguido, ou do suspeito, ou do acusado, como quer queiramos chamar. A terminologia jurídica do Código de Processo Penal chama de arguido, né? A terminologia é o arguido. Estimo que os doutores já estão vendo o screen, ou não? Ops, ixi, estou com problemas. Desculpa, peço desculpa, deixa eu tentar. Tentarei fazer novamente, abrir o documento em questão, porque não sei por quê. Não saiu. Espero que agora funcione, peço desculpas. Às vezes... Então, estamos agora na fase segunda do nosso curso, que é o direito penal. Estamos utilizando a língua portuguesa como a principal língua de instrução, assegurando uma complementação e um resumo da matéria na língua tetum, no âmbito de um processo para aprendizagem paralela do conteúdo normativo, do conteúdo jurídico e, ao mesmo tempo, da língua oficial português. Então, hoje iremos falar do... na terça-feira, quando concluímos a aula, identificamos quem eram os participantes processuais. Desculpa, Jaringam. A linha... tive problemas técnicos. Eu estava falando que na aula passada concluímos o processo, a nossa aula, identificando conjuntamente os participantes processuais. Para a identificação dos participantes processuais, fizemos uma análise rápida e sistemática do índice, certo? E identificamos que, de forma breve e de forma muito rápida, podemos, numa visão sistemática da lei, pois uma lei interpretamos de acordo com a sistemática. Então, não são somente os artigos, as normas jurídicas que revelam a informação sobre o conteúdo normativo do artigo específico, mas também a sistemática do diploma legislativo. Nunca esqueçam isso, porque eu já percebi que algumas vezes alguns colegas, alguns juristas se esquecem como que a interpretação deve ter por base essa sistemática. Então, no caso em questão, quando estamos falando...
No caso em questão, quando estamos falando sobre a sistemática das partes processuais, identificamos de forma simples que o título 3 desculpa, estou tendo aqui problemas aqui, que o título 3 dos participantes processuais há juiz, Ministério Público, polícia, suspeito, arguido, condenado, defensor e lesado. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes processuais. E dentro do Código de Processo Penal, então, iremos encontrar artigos, normas específicas, prevendo como estes participantes processuais intervêm e como eles participam no processo, certo? É importante que todos os doutores e doutoras tenham em mãos, durante a nossa aula de processo de penal, ambos os códigos, o Código de Processo Penal e o Código de Direito Penal, por favor, tá bem? Porque senão é muito pequeno aqui no... Espero que todos tenham acesso a essas leis básicas. Também espero que tenham já acesso à listagem das leis relevantes em matéria penal, que já colocamos no Google Classroom. Ok, então hoje vamos falar dos direitos do arguido. Ok? Então, escolhemos um dos participantes processuais e vamos analisar o direito do arguido. Agora, os direitos do arguido não se encontram somente no Código de Processo Penal. Os direitos do arguido podem se encontrar de forma difusa em outras leis. Isso é importante saber. Os doutores e doutoras podem procurar para cima e para baixo, no Código de Processo Penal, o direito à presunção da inocência. Nessas palavras não há, mas não precisa. Por quê? Porque nós temos a Constituição, que tem um artigo específico sobre as garantias no processo penal. Temos ainda, não sei se os doutores... Quem saberia me dizer o que é o PIDCP? Quem sabe? Quem me ajuda? O que é o PIDCP? Estamos falando de fontes de direito. O que é o PIDCP? Será em inglês? Em português? Covenant Internacional para a Política de Direito Civil. É em português. Então, pacto, muito obrigado, doutora. Pacto Internacional de Direito Civil e Político. Muito bem, obrigado. Civil e Pacto... político, sim. Exato. Então, obrigado, doutora Sebastiana e doutor, não cheguei a ver quem falou. Pacto Internacional de Direito Civil e Político. Por virtude do artigo 9 da Constituição, quando Timor-Leste ratificou o Pacto Internacional de Direito Civil e Político, o Timor-Leste, aqueles artigos, as normas daquela lei, entram automaticamente no sistema nacional, em um enquadramento jurídico. Tal previsão é na Constituição, no artigo 9. Este pacto tem um artigo completo, bastante extenso, o artigo 14, que prevê direitos e garantias do processo penal, certo? No processo penal. Aquele direito, o artigo 14, são direitos e garantias gerais de julgamento justo, o número 1, e depois o número 2 vai específico garantias. Eu vou até... eu imagino, não sei, eu imagino que um número dos participantes ainda não tiveram a oportunidade de ver este pacto, certo? Concordam? Há doutores e doutoras que não tinham conhecimento, não têm acesso a esse pacto, é verdade? Sim? Sim, é verdade. Sim, sim. Sim, verdade. Sim, ok. E tá problema, né?
Sim, não é problema, faz parte do processo. Sabemos que é que na universidade ensinam esses direitos separados. E o que nós estamos fazendo na nossa aula? Estamos juntando e sistematizando, certo? Então, nessa hora que conseguimos juntar as questões. Eu vou colocar no Google Classroom um documento que se chama Compilação de Tratados. É uma publicação da Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, do Raidoba em Timor-Leste, compilação de instrumentos internacionais na área dos direitos humanos. Há uma versão em português e há uma versão em teto, certo? Deixa eu só fazer aqui o screenshot não, como é que é? O share, a partilha, para mostrar para os doutores o documento que os doutores, as doutoras terão acesso. Ok, esta compilação, esta compilação foi elaborada, já não sei em que anos, por uma pessoa, foi coordenada por uma pessoa que trabalha na área de direitos humanos no Timor há muito tempo, chamada Bárbara Oliveira. Parabéns. Não. E o que nós temos, o que eu gostaria de mostrar para os doutores, eu vou passar rapidamente, eu gostaria de mostrar esta tabela, ok? Já mostro sempre para os meus estudantes na Unpaz, já mostrei, e gostaria de... É uma tabela em que nós elaboramos ali, na primeira coluna, os artigos da Constituição de Timor-Leste. Certo? Então, aquela Constituição que nós conhecemos. E, nas outras colunas, os diversos tratados, Pacto Internacional, Civil Político, Econômico Social, Convenção de Direito da Criança, CIDO e os outros. E o que nós identificamos? Nós identificamos os artigos relevantes. Então, fizemos uma correspondência. Porque a Constituição deve ser, e as leis de Timor devem ser interpretadas considerando os pactos e os tratados relevantes. Então, na Constituição de Timor, temos um artigo que fala sobre direito às garantias processuais. Estamos aqui. E o direito às garantias processuais. Estes estão na Constituição, há 4 artigos relevantes, 31, 32, 33 e 34. São todos relevantes. No Pacto Internacional, temos aqui o artigo 14. Então, os doutores e as doutoras já sabem que é o artigo 14 que deve ser interpretado conjuntamente com 31, 32, 33 e 34. Certo? O artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é um artigo bastante extenso. Deixa eu só mostrar para os doutores e as doutoras. Deixa eu só... tirei o share, desculpa. Deixa eu identificar. Estamos aqui. Cadê os doutores e as doutoras? Perdi. Está aqui. Às vezes o computador nos... Então, temos o artigo 14 do Pacto Internacional de Direito Civil e Político, e esse artigo 14 é bastante extenso, como eu disse, e há aqui, qualquer pessoa acusada de uma infração penal. E A, B, C, D, E, F, G. Depois ainda mais. Terá o direito, certo? Depois ainda mais, artigo 15, tem muitas garantias relevantes. Depois os doutores e doutoras podem ler, tá bem? Mas o que eu estou tentando demonstrar é que para identificar as garantias do arguido, não é somente o Código de Processo Penal, não é somente o Código de Processo Penal com a Constituição, são estes 3 documentos juntos. E no próprio Código de Processo Penal, apesar de haver um artigo específico, ao artigo 60, que diz
direitos ou garantias? Me esqueci quem é que me diz o artigo 60 do Código Penal, do Código de Processo Penal? Artigo 60. O título Direitos do Arguido. Direitos do Arguido. Apesar deste artigo específico sobre direitos do arguido, há outros direitos do arguido que estão difusos. A palavra difusa na terminologia jurídica seria como espalhados. Encontram-se espalhados em outros artigos. Okay? Então, o que acontece no sistema quando analisamos o ordenamento jurídico de maneira sistemática? Vamos ver que, a nível da Constituição, temos a linguagem utilizada é bastante ampla. É uma linguagem geral, porque a Constituição é somente o quadro, certo? Então, se nós temos aqui um quadro, a Constituição é o quadro, certo? É um quadro. É só a parte de fora do quadro. Depois nós teremos a linguagem utilizada na lei, no instrumento jurídico, do Pacto Internacional, ela é mais precisa, ela é mais detalhada. Por quê? Porque o Pacto Internacional de Direito Civil e Político trata somente de direitos civis e políticos. Então, imagina, é uma lei específica sobre certa questão. Quanto mais específico, mais detalhado fica a linguagem. E o CPP acaba fazendo um nível ainda maior de detalhe, criando processos, identificando muito específicos, prazos, quem faz, quanto faz, exatamente qual é o direito do arguido. Certo? Então, quando analisa-se todos esses instrumentos juntos, iremos ver essa diferença de linguagem, mas devem-se analisar todos juntos. Ok? Precisa, em teto? Ok. How to hate date, how to halo resumo, katak panhira, ita tu hare direito arguido nia, ita tem que identificar o uluk, fonte de direito, quer dizer, Russi, norma jurídica, nebe prevê direito arguido nia. E tem a fonte de direito, hareba direito arguido e processo penal, laos date, CPP, Código de Processo Penal. Então, nós tem a legislação selo que é relevante, também. Então, nunca bele fote direito Código de Processo Penal, a nós ainda né, los, bem los. Então, tem que hare, o Código de Processo Penal, aplica e sistema. Então, fonte oinhoi, inclui a área, né? E tem a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, e MOS, Tratado Internacional Nebe Relevante. Tratado Nebe Internacional Nebe Relevante, MAC, Pacto Internacional de Direito Civil e Político, Nebe artigo ida específico dedicado a garantias Russi e a processo penal e direitos que garantias Russi arguidurasse. Itamos hare katak também sirania natureza instrumento jurídico sirané, katak e a Constituição, se retam linguagem nebe geral liu, e a pacto, moço linguagem nebe específico liu 8 anos, também pacto de né colher quando vai direito específico 8 anos, e cos liu e a CPP ita se a linguagem nebe quase hanesan precisa, hanesan nebe haquer claro momos, lolos saída maquemania direito, minha tu exerce direito em sa, banhira e hanebe. Okay? E realidade da nemoço também natureza rássica os instrumentos ida idak. Nós e a Código de Processo Penal, apesar de ir a artigo específico ida, artigo número nulo, nebe haqueric direito do arguido, direito que a garantia sira seluk o arguido, mos belerreta e artigo seluk. Então, ita nunca belerranoi ita prática, ita pode ser a prática se ir conhecimento geral, ao menos conhecimento geral, Código de Processo Penal TOMAC, e depois Belehahu desenvolve conhecimento específico, pode ser Kikwan, aspecto ida, baída. E ao Belehatete botita baita pode ser cada dia, se ita lê Código de Processo Penal, a leída, tem confesso baita pode ser, ita aprende pode ser a fome.
Haurasca predefon. Então, vai dar uma ita, lá usa artigo ida por ida, loron, né? Hoje ainda de how tu, how colega ida, se jusa, me aprende por ida fon, tu, lê, interpreta, ralo conexão entre lei e oi, ainda não é processo, ainda não é, tu ida los furak, how gosta. Parece complexo, mas bem tempo, então pode ser a hare, ou em sama peça sira, encaixa, hanesan kadika kudai, ida. Então, mais ou menos, how kodi idane deiti hadianteto, também how idane mak resumo itania discussão. Agora, itatuhare, especificamente, iremos ponderar agora, considerar na nossa aula, as garantias, uma por uma das principais garantias. Ok. A primeira garantia é a presunção da inocência. Como eu disse aos doutores e doutoras, se os doutores e doutoras procurem este direito no Código de Processo Penal, não há. Não há esta terminologia, esta expressão. Há na Constituição e no Tratado e no PIDCP. Sendo a Constituição e o PIDCP um nível mais alto, o que acontece? O Código de Processo Penal irá desenvolver este direito, esta garantia. Então, a presunção da inocência, uma dos principais correspondências ou consequências ou desenvolvimento desse direito é a garantia de não prestar declarações contra si. Então, como temos o direito da presunção de inocência, quando implementamos esse direito da presunção da inocência, o CPP prevê, de forma específica, em que qualquer arguido não deve ser obrigado, não deve ser compelido, não deve ser para fazer declarações que possam incriminar-se. Certo? Por quê? Porque a presunção da inocência significa que a pessoa é inocente até que seja condenado, que seja julgado, e a presunção da inocência tem uma correspondência clara para as partes processuais. Quem deve provar a culpa é o titular da ação penal. Então, quem deve provar a culpa é o titular da ação penal. Então, há uma série de regras que originam-se da presunção da inocência. Tá? A presunção da... Temos que ter ciência que a presunção da inocência significa que o tribunal, que a pessoa é inocente até que um tribunal julgue como culpado. A pessoa é inocente do crime que é acusado, certo? O que acontece em Timor, que agora está começando a mudar um pouco, por vezes, a presunção da inocência criminal é confundida com outros processos, ok? Um processo disciplinar, especialmente, se os doutores e as doutoras vão ver no Estatuto da Função Pública, por isso que a sistemática prevê um processo disciplinar. O Estatuto da PNTEL, também há um decreto-lei específico sobre o regulamento disciplinar da PNTEL. O processo disciplinar deveria ir paralelo com o processo crime. A nossa prática anterior é que o processo disciplinar só era iniciado depois do processo crime. Era a ideia como o processo crime é maior, o padrão é mais alto, que é a presunção da inocência, em que o Estado que tem que provar a culpa. Então, a ideia anterior era, esperamos o processo crime, se ele é culpado no processo crime, não precisamos nem fazer processo disciplinar. Pegamos aquela sentença e aplicamos numa perspectiva disciplinar. O trabalho fica mais leve. Mas com o tempo,
e com a exigência, e com o profissionalismo, e com o reforço das instituições, e com a demora do sistema judiciário, os processos disciplinares estão, muitas vezes, indo mais rápido do que o processo penal. Quando há um processo disciplinar que já foi concluído, podemos dizer que a pessoa já recebeu uma pena disciplinar. Tal pena disciplinar não impacta no processo penal. E pode acontecer que uma pessoa é culpada disciplinarmente e não é culpada penalmente. Ou pode acontecer que um processo penal em que a pessoa é absolvida, dependendo das regras processuais do processo disciplinar, possa ter impacto no processo disciplinar. Mas são processos separados. Essa presunção da inocência é aplicada no processo crime. Num processo disciplinar, qualquer processo administrativo, aplicamos o artigo 14, número 1 do Pacto Internacional Civil e Político, que prevê um processo imparcial em que a pessoa tem a possibilidade de questionar a acusação disciplinar contra si. Mas o padrão de exigência não é como um criminal. E são processos distintos. Isso é importante, certo? E um não impacta no outro. Então, a presunção da inocência acaba por ter duas garantias. Uma garantia clara, consequente, uma consequência, que é o direito de não prestar declarações contra si. Então, pode acontecer que um arguido, e os doutores e as doutoras que já observaram, como os nossos doutores e doutoras colegas, meritíssimos juízes e juízas fazem, quando vai começar a audiência, em que é para a primeira audiência do julgamento, eles perguntam para o arguido se gostaria de prestar declarações. E o arguido escolhe, quero ou não quero. E quando ele não quer, o seu silêncio não pode ser considerado como uma evidência contra si. Isso é muito importante. Em Timor-Leste, a maioria dos arguidos falam alguma coisa. Eu acho que ainda teve muitos poucos julgamentos, não sei se tem alguns doutores e doutoras aí, advogados, são muitos poucos que o arguido não declara nada. Então, quando o arguido declara alguma coisa, o tribunal começa a fazer perguntas consequenciais, né? Mas quando o arguido ele pode dizer, só identifica se o arguido diz, eu não quero declarar nada. E o arguido não declara nada, certo? Outra consequência da presunção da inocência é o fato de que, como uma pessoa é considerada inocente até ser culpado, significa que quem tem que provar a culpa é o dono da ação penal. Porque é uma presunção da inocência. Eu não tenho que provar, por isso que eu tentei falar na aula passada, eu não tenho que provar a minha inocência. Quem tem que provar a culpa é o titular da ação penal. Depois, outro direito, né, bem importante, muito importante, e depois vamos discutir quando falarmos do segredo da justiça, é o direito do arguido de receber informação da natureza e da acusação apresentada. E por vezes é um pouco difícil de obter a informação, certo? Há uma interpretação muito ampla do que é o segredo de justiça no inquérito criminal, ao nível de, por vezes, na prática, quase que violar ou impactar negativamente o direito à informação, certo? Então, no caso, mesmo nós, AJUS, já tivemos experiência em que quando o advogado exige, o senhor Ministério Público tem que informar qual é, cadê a base? Informa antes, não é começar a perguntar. É primeiro informar para a pessoa. Se a pessoa não tem acesso à informação, como pode a pessoa, o arguido, decidir
prestar ou não declaração. Acaba se tornando inútil esta garantia, porque ele não consegue decidir, porque não tem informação qual é a acusação contra si. Então, o que vemos também? Que estes direitos, essas garantias, são todas relacionadas entre si. Certo? Temos depois o direito de defender-se, que é um direito geral de defender-se, mas que tem um número de garantias ramificadas. Ramificadas, Anessan Siranebetui. Nossa. O direito de defender-se é o arguido estar presente. O arguido estar presente, é importante chamar a atenção que é um direito. Se o arguido não quer estar presente, não está presente. Pode estar o seu advogado somente, certo? É um direito. Por isso que, por vezes, no Código de Processo Penal, prevê a dispensa do arguido. Certo? É importante identificar a diferença entre a dispensa do arguido enquanto o julgamento já teve início ou a realização do julgamento sem nunca a presença do arguido. São duas coisas diversas. Entenderam a diferença? Uma coisa é o julgamento foi aberto, o arguido está presente, identifica-se, ele ou ela decide sim ou não prestar declaração e depois não vem mais nas audiências. A outra situação é que as autoridades não conseguem ter acesso ao arguido e a acusação não chega nem a ser formalizada ao arguido em audiência de julgamento. Estes casos, temos os julgamentos em absência, que é outra questão, certo? O julgamento em absência é outra questão, são casos muito excepcionais que podemos julgar alguém quando ele nunca esteve presente em nenhuma parte, nenhuma hora perante o tribunal. Depois, parte do direito à defesa é ter possibilidade, desculpa, tem um spell check, ter possibilidade de preparar sua defesa e consultar com o advogado. Então, agora, para ter a possibilidade de preparar a sua defesa, o arguido e o seu defensor deve receber informação sobre a acusação. Se eu não tenho acesso à informação, eu não consigo preparar a minha defesa. É por tal que, logo que a acusação é submetida, é aceita pelo tribunal, o arguido e o seu defensor podem ter acesso aos autos, aos documentos. Com acesso aos documentos, que o arguido poderá preparar a sua defesa. E, consequentemente, a preparação da sua defesa significa consultar com o advogado. A consulta com o advogado ou defensor deve ser sempre em estrita confidencialidade, certo? Isso é claro. Depois, outro direito da parte do direito da defesa é promover diligências e provas. Então, o próprio arguido, através do seu defensor, pode submeter provas ao tribunal. Pode requerer ao tribunal. Pode apresentar testemunhas, pode apresentar documentos. Não é somente os documentos que o Ministério Público recolhe através da polícia que são válidos. Às vezes há uma impressão de que só é válido aqueles documentos. Não. O arguido também pode apresentar documentos. E a sua validade do documento não será analisada pelo tribunal. Certo? E o arguido e a sua defesa também tem o direito de interrogar ou fazer interrogar testemunhas da acusação. Então, em Timor-Leste, nós temos um processo penal em que o juiz Direito de ser vulgares. inicia
inicia o processo todo, o processo de perguntas, e depois passa para a defesa e para o Ministério Público também fazer qualquer pergunta relevante. Agora, quando o juiz, né, em outros países, o processo não é liderado pelo juiz ou juíza. O processo de perguntas é liderado já pelo Ministério Público. O juiz só escuta. E depois o juiz mete. O juiz começa a escutar, depois acha alguma coisa interessante, pergunta, se mete. No Timor, o Código de Processo Penal determinou, e sempre os interrogatórios, durante o julgamento, são iniciados pelo juiz. E depois deve ser dada a oportunidade para o Ministério Público e a defesa, principalmente a defesa, em fazer perguntas. É claro que essas perguntas não são, devem sempre, qualquer inquérito, qualquer interrogatório contra qualquer, deve respeitar princípios mínimos de direitos humanos. Então, quando a defesa faz o interrogatório das testemunhas da acusação, não podem usar palavras degradantes, ratum, degradantes, não podem fazer perguntas que sejam ofensivas e também, claramente, não podem fazer perguntas que não sejam relevantes, certo? E temos que ser honesto, que depois podemos conversar mais sobre isso, que no interrogatório de testemunhas em casos, principalmente de violência sexual, há ainda muito que se aprender em Timor-Leste, em muitos países, no Brasil também, como interrogar a testemunha, ou a lesada, de uma forma que respeite pleno os seus direitos, sem ofender, sem humilhar, sem retraumatizar a pessoa. Porque quando uma pessoa é uma testemunha, ela ainda tem todos os seus direitos. Tem o seu direito da sua integridade física, sua integridade psíquica, não ser tratada de forma desumana ou degradante. E o tribunal, como uma instituição pública, representa o Estado e tem que fazer tudo na sua capacidade para assegurar que os direitos de todos no julgamento sejam respeitados. E temos, por último, este direito, que é o direito de ser julgado, que é um direito que não está previsto em nenhum lado no ordenamento jurídico nacional, e é o direito de ser julgado sem demora excessiva. Então, é um direito de que a pessoa deve ser julgada sem demora excessiva. A palavra excessiva, excesso, para além. Demasiado. Demasiado, obrigado. Demasiado é uma boa. Demasiado. Então, sem demoras demasiadas, sem demoras excessivas, sem justificação. Certo? Uma das demoras excessivas é como é que é? O adiamento por faltas, por razões, ou o juiz não veio, ou por isso. Por isso que o Código de Processo Penal, ele não prevê este direito, mas ele prevê uma regra que assegura, que tem a intenção de assegurar esse direito. No Código de Processo Penal há uma regra que diz que a falta do Ministério Público ou a falta do defensor não adia o julgamento. A falta do Ministério Público e a falta do defensor não adia o julgamento. Por quê? Porque o Ministério Público, o procurador específico do caso, ele é parte de uma instituição. E, por tal, quem tem ação penal não é o indivíduo. Quem exerce ação penal é a instituição. E como a instituição tem mais de uma pessoa, por tal, o Código de Processo Penal diz muito claro, se o procurador titular
do caso não aparece, não tem problema, entra outro. Chama-se o outro que está no corredor. Da mesma forma, o advogado, o defensor. Por quê? Porque não se pode dar a possibilidade para as partes processuais a sua falha impactar negativamente no direito do arguido. Imagina um caso em que um arguido é representado por um defensor público e o defensor não aparece. E aí o arguido espera mais tempo. Um julgamento sem demora excessiva é importante para assegurar a segurança jurídica da vida da pessoa. Já foi determinado nos órgãos internacionais de direitos humanos que o julgamento muito demorado acaba por representar um tratamento desumano e degradante. Por quê? Porque quando o julgamento demora 4, 5 anos para acabar, o que acontece com o arguido? Ele tem uma acusação sempre sobre a sua cabeça. Há sempre a dúvida. Apesar da presunção da inocência, há sempre dúvidas. Apesar da presunção da inocência, há um impacto mental, na saúde mental de qualquer pessoa, esperar por anos e anos o processo ser realizado. Então, o Estado não pode fazer isso. O Estado, em alguns países, acontece, esperamos que não aconteça no Timor, mas há juízes, há tribunais em alguns países em que são democracias novas ou por questões de, podemos dizer, de influências políticas e tudo, há alguns países em que os juízes criam demoras no processo, para ser uma forma real, uma forma de intimidação contra o arguido. Porque quando há uma acusação pendente, a pessoa fica com dificuldades de ter uma vida normal, certo? Então, por tal, é interesse de todos, do Estado também, porque gasta menos recursos, mas também é uma garantia, obrigada, uma garantia do próprio arguido. Depois veremos os direitos do lesado. Agora estamos vendo na perspectiva do arguido. Raul traduz a Lais Bateton, depois você coloca para a pergunta. Tá bem? Então, direito principal, direito do arguido nia. Então, arguido, mas que sai sujeito para processo penal. Então, acusação, rasorunia. Direito-chave, mas presunção de inocência. Presunção de inocência, via fuan, terminologia, né? La moço, e acordo com o processo penal. Também, né? Nesse direito sombrinha, se também é atendida, né? Presunção de inocência prevê a Constituição, não, e a Pacto Internacional de Direito Civil e Político. O direito sombrinha, né? Icusliu, lei RACIC, e Código de Processo Penal RACIC, desenvolve garantia específica. Garantia específica significa garantia sira, nebe, banhira implementa, Icusliu, sei, cumpre o direito sombrinhania. Nossa? Então, garantia-chave, russo presunção de inocência, MAC, emaída, la hija, dever, la bela obriga, emaída, atu, rató, declaração, nebe, rasoruniar anrasic. Então, declaração incriminatório. Então, tu ilolos arguido ida, tu e haninia cadeira, e raoi, juiz russo, juiz, que é juíza, e tapota hakara rato declaração, lai, e buntaka. Nia bela rilida, né? E penhira e buntaka, tribunal rasic, la bele, considera nuda evidência negativo. Então, por exemplo, em cultura Timor, também, né, ela explica em português, realmente ia ter, desculpa. E a cultura Timor, e tá aí a cultura, né, bem, bem, tatu, colher de diac, laos ratumalo, uma betu, e na rebite, colher tu coco resolve o problema. E é maroto faca, ninia hanoi, ninia experiência, saída maca acontece lolos. Agora, e a tribunal, cultura né, e cusliu acontece do ni, itabeleharei.
Maior parte rusi crime sira, maior parte rusi processo e tribunal, arguido, rato declaração. E nia coco conta saída mas que acontece. Também ainda mais rusi, né? Tomam e retemor para fazer a prática cultural ida. Mas bem, banhira arguido lá, hiria tu lá qualia, juiz, la bele sukat, la bele usa. Arguido nia nonoka tu atete, nia nonok, tamba, karik nia sala. Karik nia iha boa turma tu suba, nia la bele usa. Nia la bele considera emania exercício baninia direito, nuda, batida negativo, nunca. Ok? E daí é importante los, então vacilar garantia nela existe, lá vale. Se hau hira tu nonoke, juiz hanoi hau sala teona taba, hau la koi kolia bania, nia sente ofendido, oi, o insai manela koi, daí hau autoridade, nia tem kolia sai, lai, então la bele iha, batida nessa né. Depois, representa também a relação bamalo, kait bamalo, entre garantia sira roto, banheira hare arguido ida, mostra direito a tussimo informação, quando a acusação rasorunia, e também sama que a acusação rasorunia. Então, direito a tussimo informação, mos relaciona direito a tunia hili, a tula rato declaração. Também, se haula hatene acusação rasoruhau, ou em sama haubele hili, se hau colia sai boa truma, ka haula sai boa truma. Mas, se haula acima informação quando a acusação, ou em sama haubele defender. Hawa tu defende quando a saída, se haula hatene. Agora, ita tem que cuidado, também dela ruma e retimoi, ita se colia e aula rua ou em se haula sala, quando a questão e da princípio segredo de justiça. Também e retimoi e hau se hatene desde o lugar para o processo penal atual, 2004, 2005, Cleolos, Katakami, jurista balon ralo discussão lolos quando a interpretação de segredo de justiça. E importante é tu nota, Katakami, segredo de justiça, e dané significa segredo ba emaseluk. Segredo ba público. Lá o segredo ba arguidurasic, mas lá o segredo ba lesadurasic. Lá segredo de justiça, marca nesse mecanismo, ato, atonia garante a integridade do processo e lá garante o botsira fator sira liu interfere. Então, dar uma interpretação segredo de justiça ne luan liu bela e impacto do niba direito a tussimo informação. Nós icos liu não e da moloquicos e a direito arguido e a direito a defender e dané significa o direito e dané e a garantia zonhoi. Ida minha e direito a tu marca presença. E dané direito durante direito ida. Ninha direito né, dalaruma ni arasik pelehidi atu lá usa ninha direito né. Tambasama Código Processo Penal prevê possibilidade dispensa do arguido. Arguido bele hatete haula lika continua mai haula iha tenta mai rusik hauni advogado date mak hau colen hau serviço kai dane rusik hauni advogado rusik niama continua. Bele acontece. Agora, aí tem a diferença entre arguido lá presente e julgamento na ausência total do arguido. Nebeita bolo, julgamento in absência, e da terminologia latim. Julgamento in absência, e da né, labele, e a situação excepcional, que quando, macabele acontece, e jurisprudência a nível internacional, também how fia catequia tem mostrado o que acontece. E tribunal em absência significa que arguido nunca moço, se houver a dedida né. Nia nunca hamri tribunal aturou na acusação rasorunia. Também tá aqui da haluha banheira inquérito criminal e dané sei dar o que é acusação formal. E dané sei desenvolve, sei hanoi rela, ok? Carica tu acusa calai. Banheira e acusação formal, mak festa rahutiona, mak lolos rahutiona. Então, banheira e tribunal em absência significa julgamento em absência significa arguido nunca e a oportunidade atunia an simo
tu e juiz niaoin, o formalismo nebe exige, usi lei, também a restrição de direitos humanos, a tu niarona, acusação rasorunia. Mas bem, uma vez que niarona, acusação rasorunia, e nia hili, se nia toca lá em declaração, se arguito la coimai, nia la mai, lá é problema. Nia bela ter dispensa deito, e portuguesa ter dispensa. For direito, tribunal aceita, lá é problema, a mim continua sem bot minha presença. Também não é direito, lá os dever do arguido. O dever inicial, mas dever, atu rahu julgamento. Banheira notificado. Uma vez se depois, minha notificado, depois banheira continua o julgamento, minha hili, minha russo, juiz, hauladica, continua lá e sem hau, então, não é problema, continua lá e sem minha. Não é minha direito. Direito de defesa, mas inclui tu prepara a defesa e consulta o advogado. Tu informa, Katak. Depois se dará prazo, tu prepara a defesa e Código Processo Penal e retimor prazo bada clos. Para caso complexo, how se espera Katak dalaruma defesa russo extensão do prazo 8 anos. Também liu se carek tu prepara a defesa, mac consequência direta, mac Código Processo Penal prevê a possibilidade tu arguido reta acesso ba autos. Arguido tem que hare roto evidência. Então, declaração nebe ulucatoia Ministério Público, documentos, foto, arguido irra direito a tu irra acesso baidane. Se nia la irra, nia la bele ter informação, nebe sei, quando a acusação surniata, mas nia la ter específico. Laos, tu cima informação, laos cima informação geral deit. Nessa aí, tá bota acusado se crime furto, mas né, lai, furto, quando a saída, irra nebe, semak, evidência saída, maquia rasorita. Depois, direito selo defesa, tu promove diligência e provas. Diligência significa russo tribunal tu fote acto processual, halal acto processual balo. Examinação fatem, tu bolo perícia, tu halo memória futura, e daí marcar são diligências. Diligências, mas inclui tu e o Código de Processo Penal prevê, ainda nem eu expliquei em português, desculpa, prevê a possibilidade de atuar o recurso incidental durante o processo. Ainda nem exemplo de diligência ida, e o processo nelaram, o recurso ida. E tu promove provas, significa tu nia tudo provas. Então, defesa lolos nia mos bela investiga, busca tu ir provas. Inclui documentos. Na os documentos ne mais o Ministério Público deita mas válido. E ela assume então vai arguir do maclore documento ainda não é falso. Na bele, juiz tem que analisar. E se precisa, lei rasig hatete, se precisa banheira hatama documento, juiz bele bolo ema nebe ralo documento a tu rato declaração. Nossa, se cara que nem aí dúvidas quando a baninha validade, ninia falsidade, que a validade. E a tu ralo interrogatório Rassoro testemunha nebe mai contra nia. Agora, importante, ida ne ralo interrogatório e retimou se é macarru interrogatório sempre mac juiz. E harai sira selo que dalar uma parte sira macarru. Mas be juiz tem que sempre for oportunidade para defesa, a tu russo pergunta. E depois defesa mac ele, carga ralo pergunta, calai. Agora, importante é tu nota que testemunhas, inclui lesado sira, banheira sira tumai rato sirania declaração, sira na fatem, e a cirania direito sira roto tomac, inclui direito para cirania honra, direito para privacidade, direito para cirania integridade rásica. Então, Ronune, mac, banheira ralo interrogatório, russo perguntas para qualquer testemunha, inclui lesado sira, vítima sira, tem que usar linguagem nebediac, linguagem nebela bela ratuema, linguagem nebela bela trauma, fila fala e vítima. E dever ida né a tua segura direito vítima ida né cá testemunha roto mas dever o tribunal. Então tribunal ia dever a tu intervém cara que partecira começa rahu russo pergunta nebe lá merece lá merece também nia ratuema tá nia belolor impacto by mania integridade psíquica nia psicológica nia e cusliu direito a tu retan julgamento la ho demora naruk, ok? La ho demora naruk, la ho, mas sabe como eu expliquei demora excessiva.
lá, tempo demasiado. Tempo Luan Liu. Nossa, tempo Luan Tempo Liu. Naru. Tempo Naru. Lá os Luan. Ai, desculpa. Tempo Cleo Liu. Cleo Liu, Naru Clio. Ideia, Idané. Então, direito Idané lá prevê, e a Código de Processo Penal, tanto que Itacoadia terça, catak, e processo bye-bye, lá irra prazo, a tu remata. Irra processo bem arguido lá preso, lá irra prazo, a tu remata. Irra prazo, neber ratu irra Pacto Internacional de Direito Civil e Político. Maclabele, Cleo Liu. Agora, saída Macleo Liu, Idané, você tem que analisar. Nós dunem, banheira julgamento ida, irra 3, 4, 5 anos, Idané, Cleo Los, Cleo Liu. Também banheira julgamento irra tempo Cleo, Ema, labele avança, Ronini Amores, também irra acusação independente e raçoronia. Mesmo que irra presunção inocência, e bele ratete lá, Idané, acusação deita, você dá o que retansar lá, tuila los, ita roto ema humano ratudo katak, realidade ema humano ratudo katak, ema nebei acusação sai nessa raubele ratete linguagem simples, tortura mental, 8 anos. Nossa, cara que Cleo Liu. Nia hakara que tribunal atu coco defende nia ama be la irra oportunidade. Nossa, então ainda nem bedelore e ha explica que aqui ha órgão de direitos humanos internacional, se to considera Catakpanhira demora Cleo Liu Tribunal, Bele representa, viola e mania direito, ba integridade e direito, nebe atularetan tortura, tratamento desumano. Nós também né, sai nesse impacto psicológico ponto. Mas, né, logo para perguntas, abrimos para as perguntas, deixa eu beber uma água, dada isso, 8 anos. Quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Então, somente para concluir, esses direitos todos, quando vimos o Código de Processo Penal pela perspectiva dos direitos do arguido, conseguimos interpretar de uma maneira melhor os diversos artigos. Por quê? Porque estes direitos estão previstos em outras fontes de direito e servem como fatores que devem ser considerados quando da interpretação de qualquer lei. Então, a Constituição e os tratados de direitos humanos, não é porque, deixa eu repetir, deixa eu pensar de outra maneira, não é porque que temos já um Código de Processo Penal que isso já não importa, este já não importa. Não funciona assim, doutores e doutoras. Com ou sem Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal deve ser interpretado sempre levando em consideração o pacto e sempre levando em consideração a Constituição. É um processo diário. Então, quando vai se implementar, é que às vezes nós achamos, não, está aqui no código, está tudo bem. Olhamos o código, acabou-se. Mas não, temos que ter essa visão e temos que utilizar essa perspectiva, que por vezes não é tão necessária num pequeno artigo, mas pode ser muito necessária numa perspectiva, num caso mais complexo. Ok, perguntas? Comentários? Em português ou em teto? Perguntas, comentários? Não tem. Nem Emaída, impossível. Alô? Quem quer fazer perguntas ou comentários? Casos práticos, ou perguntas, ou dúvidas? Hausela colhia tanto, a Emaída colhia. Slaida nela aos aula, ainda nessa nesse monólogo.
Doutores, doutoras? Algum comentário, alguma pergunta? Ok, obrigado. Mas quem? Doutora, boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Júlio. Doutora, há confusão então ia be cara doutora bele ajuda explica fala confusão então ia ida o incole conaba parte defesa mos bele prepara nessa documentos e telata hode apresenta para juiz label harede pa label harede pa autos de acusação be apresenta que hatohusi parte Ministério Público. Idene hal confusão tuan tambah halaten itu iran experience hawara dalam barak ini kan depois ia teria claimos até Ministério Público maka titular ba crime e depois vai ia caso acontece caso criminal né Ministério Público maka prepara autos polícia que Ministério Público graças a ato ba parte be kode acusa parte argumentar hal confusão tuan doutora ou sabe Ok. doutor bel detalhe itu quando va documentos ne be a parte defesa atu hato. Obrigado, doutor. Obrigado. É uma boa pergunta, porque eu sei que há grandes dúvidas no Timor. Nós sabemos, né? Nós temos pessoas no tribunal e nos autos todos os dias. Sim. Pergunta ao doutor Júlio foi uma sobre, para clarificar o fato de que foi dada a explicação de que a defesa também pode submeter prova documental como parte do seu direito de defender-se de diligências e provas, de apresentar ou promover diligências e provas, pode também apresentar. E há uma visão em Timor-Leste, tal como explicado pelo doutor Júlio, de que os documentos são só apresentados pelo Ministério Público, certo? E só para eu explicar melhor isso também. A questão é, realmente, a prática atual, o que acontece? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer com desenho. Faz tempo que eu não faço desenhos. Ok. Ok. A defesa, ok? Se aqui estamos, deixa eu fazer aqui, cadê o formato? Ok. Ok. Imagina aqui é o caso do Ministério Público, certo? São todos os autos, com todas as provas, com tudo. Certo? Com as testemunhas, com a declaração do lesado, com o que quer que seja que foi recolhido como evidência. Ok? Pode ser assim, grande, ou pode ser pequeno. Não é porque... Depois vou explicar sobre as provas. A estratégia da defesa pode ser halokuak, halo sentido? Halo explica? Fazer buracos na evidência apresentada pelo Ministério Público. Então, através de perguntas, através de questionamento, através de análise dos documentos submetidos pelo Ministério Público, questionar aquilo que está ali, dizendo não, não está bem, não, não é isso, não, não é verdade. Tentando demonstrar. Para fazer suficientes buracos, se eu posso dizer, dessa maneira, e por favor, não repitam, senão vão achar que eu estou uma explicação meio maluca, suficientes buracos até em que haja dúvida que a pessoa, que o arguido cometeu o crime, certo? Essa é uma estratégia. E essa é a estratégia que normalmente é utilizada aqui em Timor. Outra estratégia, certo? É a defesa submeter a sua própria evidência. Uma coisa, e a sua própria evidência pode ser através de testemunha. Todos os tipos de evidências são aplicáveis também à defesa. Prova testemunhal, prova documental. Agora, o que acontece?
Há uma visão aqui em Timor-Leste, que eu sei, em que os documentos, para serem válidos, devem estar nas mãos das autoridades públicas. Mas não é verdade. Cadê? Meu passaporte é válido. Está na minha mão. Certo? Qualquer documento. Uma carta que eu escrevi para o meu marido está nas minhas mãos. A minha conta bancária, o extrato da minha conta bancária está nas minhas mãos. Não é o fato de que uma entidade pública tenha posse do documento que significa que aquele documento é válido, inquestionável, e um documento que está na mão de outra pessoa, da defesa, não é válido. Não existe essa presunção de validade, se eu posso dizer. Não existe essa presunção da validade, de que o documento é válido quando esteja na mão de alguém. Não existe. Certo? O que acontece é, muitas defesas aqui, muitas, não são todas, eles não trazem documentos novos. Há uma preparação, a defesa é fraca, de certa maneira. Ou então a defesa acha suficiente criar estes buracos. Não preciso trazer nada novo. Só vou perguntar. Só vou dizer, aquele documento não vale, aquele documento não é relevante. Outros casos querem trazer evidência. A evidência pode ser documental, como pode ser testemunhal. Agora, se um documento é falsificado ou não, isso é autêntico ou não, isso é uma questão para ser posta perante um juiz. Não há presunção de validade, porque o documento... É claro, isso é normal. Não sei, é porque em Timor-Leste achamos que o documento, quando tem o carimbinho, certo? Quando tem um carimbo de uma entidade pública que é válido. Não é necessário isso. Os documentos privados também podem ter validade. Agora, a questão é, se o documento é falsificado ou não, isso, no caso, se a defesa apresenta os documentos, a acusação tem que questionar, se achar que é relevante. Por isso, que quando a contestação, certo? Quando a contestação deve a defesa submeter a informação da evidência a ser apresentada. Porque dá tempo para o Ministério Público também analisar e identificar se o Ministério Público também vai fazer a mesma coisa. Se o Ministério Público irá fazer a mesma coisa, irá criar buracos na evidência apresentada pela defesa. Tá claro, doutor Júlio? Foi o doutor Júlio que perguntou, né? Sim, doutora. Doutora. Alô? Sim, eu estou aqui. Não fui embora. Ok. Doutora, ligado hoje, né? How ia também preocupação, isso né, doutora, explica dia agora. Sim. Mas agora parece que a doutora mas acesso ela. Por exemplo, ia caso real balu nebe acontece e tinha rai lilia dilaran semana todo liba. Ligado parte polícia ou parte vítima. Agora how hare kata saiu se media barak, saiu se media sira. Kusi parte sociedade civil, halo visum ba parte vítima no dar evidência onde halo a contestação hasoro a parte autoridade policial sira. Haunia pergunta será que irane legal kala a parte sociedade civil emanebe la oscar processo a defender vítima nia ia belia legitimidade uma a halo visum no dar prova perícia ba caso hanesane kalai ou depois segundo a defesa bele russo ba defesa bele apresenta bele russo ato halo visum da hori apresenta hori science evidência kalai ba caso hanesane. Ok. Pergunta relevante. Ok? How bele
Colega Sirahoda, Raoni Hanoi, ainda é pergunta interessante, Tebes. Ok. Vou responder em teto. Não, em português. Todo mundo entendeu o meu português antes? Yeah, Sim? pequeno, mas compreende. Sim, acho que sim, né? Yeah, sim, doutora. Tá bem? Eu tento fazer com desenhos também. Ajuda. Ok. A questão é a seguinte. Primeira coisa. E vamos falar melhor depois quando falar o segredo da justiça. Um documento médico, uma perícia médica, uma examinação médica, qualquer examinação médica deve ser realizada com o consentimento da pessoa, certo? Este está previsto no Código de Processo Penal. O consentimento é dado pela própria pessoa, quando é criança, é dado pelo representante legal. O representante legal pode ser pessoas diversas. Pode ser os pais, Emaneber Hakiak, né, o tutor, ou, no caso destes não estarem presentes, pode ser o Ministério Público, certo? Então, agora, no caso em apreço, certo? Eu imagino que a vítima, essa pessoa, consentiu para fazer o exame médico. Os formulários, quando nós vamos no doutor, e eu vou e peço uma consulta, eu não assino um formulário, certo? Mas fui eu a pedir a consulta. Certo? Então, não preciso assinar, porque os fatores, nesse momento, mostram que eu estou consentindo, que fui eu que pedi. No caso em que possa acontecer no processo penal, o exame médico pode ser realizado pela própria vítima, com apoio do seu representante legal, ou pode ser solicitado por autoridade judiciária, como parte da investigação. Então, pode o Ministério Público solicitar despacho, faça o exame médico. Agora, se o exame médico vai ser realizado ou não, depende do consentimento da pessoa. E se a pessoa não consente, então o Código de Processo Penal prevê que deve ter uma autorização judicial. Então, eu estou assumindo, né, que neste caso que o doutor referiu, a vítima aceitou, consentiu para fazer o teste. O exame médico, ok? A usa de afan, visão. Exame médico, a examinação, certo? O resultado de um exame médico pertence à própria pessoa. Não é porque faz parte de um processo penal que a pessoa não possa ter acesso ao seu exame médico. Itaí democrático. O próprio procedimento administrativo em Timor prevê todos os documentos que a administração pública elabora com nome Bárbara. Eu posso pedir uma cópia. É lei. É lei em Timor. O procedimento administrativo é que não encaixamos as coisas. Por quê? Porque é sobre mim. Então, eu solicito uma cópia e eu, como vítima, eu decido o que fazer com esta cópia. Eu decido se eu quero entregar para uma ONG, certo? Para uma ONG, e a ONG, e digo para ela, olha, espalha, né, um pouco, sabe? Se a questão é, se há evidências de que os doutores, porque todos os doutores têm o dever de confidencialidade. Então, somente, por exemplo, nós adjus, quando os nossos clientes fazem exame médico, nós vamos, depois que o cliente fez o exame médico, que a pessoa está traumatizada e tudo, uns dias depois, nós voltamos no local do exame médico com uma procuração da pessoa e solicitamos a cópia. E eles nos entregam.
quando solicitamos. Depois a cópia, se é para um processo, nós guardamos e entregamos e perguntamos para a pessoa, o nosso cliente gostaria da cópia? Sim, eu quero, está aqui. É normal, não é? O importante é que não seja os doutores revelando, entregando cópias para as pessoas que não têm o direito de ter acesso à cópia, certo? Então, no caso, somente, no caso, quanto é um exame médico solicitado por uma autoridade judiciária, somente quem tem direito a ter acesso ao documento é a própria pessoa, e pode ser através do seu representante, e a autoridade judiciária, certo? O médico não pode partilhar o exame, não pode falar, não pode vir na mídia dizer sim, 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 isso aconteceu, ou não, 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 não foi bem assim o exame, certo? Não pode. Nós sabemos de outra polêmica de visums, e a questão é que os doutores e as doutoras não podem, por causa da sua ética e o dever de confidencialidade, não podem ir na mídia e dizer, não, não foi assim o exame da Joana, da Maria, do José. Não, o exame foi diferente. Não pode. Por quê? Porque a lei prevê a privacidade, o direito à privacidade. Respondi, doutor Júlio? Sim, doutora, muito obrigado. Certo? Muito Então, obrigado. Clarificado. nós temos... Tá bem. Nós temos que ter consciência. O exame médico é uma informação da pessoa. Outra coisa, a violação do segredo da justiça é quando uma pessoa tem acesso à informação pela sua posição no processo. Eu, Bárbara, se eu fui sujeita a exame médico, eu tenho acesso à informação porque é o meu corpo. Não é porque eu sou lesada no processo ou porque eu sou arguido no processo. Então, eu tenho o direito de receber uma cópia e eu tenho o direito de determinar o que eu quero fazer com essa informação. E se eu quero fazer fotocópia e espalhar, é o meu direito. Certo? Outra pergunta. Doutor Jovito. Obrigado, doutora. Hau ia comentário ya, konaba processo de justiça ia tribunal, veio a tempo 2012 liwa, hau acompanha julgamento ida, ia hene hau ia dúvida situang konaba ia direito arguido atu hili nono ou olia. Ia momento neva hau ia dúvida situang tambah ia arguido ne ia acusação barak mak. Olá, Rona, doutor. Olá, Rona. Vamos lá com o doutor Jovito. Dia direito, ya momento neva, momento neva Rona juiz podia katak, ia direito autonomo, não se direito tu podia ao hatamba perguntas. E depois arguido escolha nono, depois juiz até terian se ita heli nono maka acusação todo neve sei le saiba ita nudar ita halau tiona. Então hau sentido ne hau tarik ia tribunal juiz sercelo kalau tem mas ya momento neva hau harei juiz ida kalau bel terminar ni kolian sen então bahau sentido se nune direito né quando a direito arguido lost ni mas ita tem que explicar claramente ba arguido kata se hili nono maka acusação todo ne pretende ka acusação todo ne kata arguido ne halo se sente dihan e acusação balo falso então arguido ia direito atu bele hatang ka hal contestação vítima ka ou acusação ne beia. Obrigado. Ok. Doutor Jovito, para explicar que sem dúvidas, eu não conheço o caso específico, eu acredito nas palavras do doutor, que o doutor escutou próprio, né? Acredito que é com uma boa fé que o doutor está partilhando essa informação, certo? Não
é possível, é proibido anexar ou determinar uma questão negativa ao direito de silêncio. Não é possível. Isso é uma violação grave do direito da presunção de inocência, certo? O que, até com a minha explicação, eu expliquei que os juízes em Timor-Leste, por causa da cultura, da prática cultural fora do tribunal, os juízes esperam que o arguido vai dizer alguma coisa. Espera-se. E acredito que, posso até dizer, alguns juízes pensariam isso, se não diz nada é porque está tudo. Mas tal não pode ser por causa do direito da presunção da inocência. O que é diverso no direito civil. É o contrário. No direito civil não existe presunção da inocência. Então, se eu faço uma petição contra a doutora Gina, e na resposta a doutora Gina não contesta, o tribunal considera como que a doutora Gina aceitou aqueles factos, aquelas alegações na minha petição inicial. Então, há uma confusão de que este princípio do direito civil aplica-se ao direito penal. Não aplica ao direito penal, pois no direito penal há a presunção da inocência. Igualmente, em processo disciplinar. Em processo disciplinar é como um processo civil. Se quando o processo disciplinar é realizado através das formalidades existentes, de acordo com o seu processo, quer que seja o Estatuto da Função Pública, quer que seja a Lei do Trabalho, quer que seja regras específicas a uma instituição, certo? Quando o processo caminha de acordo com aquelas regras e há uma acusação é posta, a pessoa tem o direito de responder à acusação. Tal é previsto no artigo 14, número 1 do Pacto Internacional de Direito Civil e Político. No entanto, como não existe a presunção da inocência no direito administrativo, no direito civil, se a pessoa não responder, a pessoa quem toma a decisão pode considerar que tudo foi provado, que a pessoa concordou, mas tal posição não acontece no direito penal. É uma grave violação da presunção da inocência. Espero que em 2021 tais declarações, tais posições do juiz não aconteçam mais. Nos julgamentos que eu tenho visto, porque como eu contei aos doutores e doutoras que por vezes se Raul Cibo Clio Rauba ir ao tribunal, nessa passatempo 8 anos, nessa uma batase, Rauba tribunal, hare. Se eu não tive a experiência que o doutor teve, ao contrário, escutei muito claramente o juiz explicando que a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, de não declarar, certo? Deixa eu só explicar, tenho em 2 minutos, porque houve uma pergunta no chat sobre a questão do o processo disciplinar e o criminal. Ok. Lembram-se que nós, nas nossas primeiras aulas, fizemos exercícios e discutimos a natureza do caso concreto. E que, naqueles casos, poderiam haver mais de uma natureza. Lembram-se? Tinha casos que era penal, civil e administrativo. Ok? Por vezes, o administrativo pode ser, se o administrativo está, se a pessoa é um funcionário público ou tem algum poder público, o administrativo pode ser o processo disciplinar pode ser administrativo. Então, o que acontece? São processos diversos, com funções diversas, com objetivo diverso, com processo diverso. O processo penal tem a função de castigar, penalizar as ações de uma pessoa perante a sociedade.
este ou esta violou regras consideradas regras fundamentais da sociedade. O processo disciplinar tem a função de identificar se um trabalhador ou se um membro de uma instituição, pode ser um processo disciplinar de um partido político, quem seja, se um membro de uma instituição cometeu algum ato contra os seus deveres perante a instituição. São duas funções diversas. São naturezas diversas, com consequências diversas. Então, por tal, aquele princípio de que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime, o princípio não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, um crime. Mas o mesmo acto pode representar infração disciplinar. São processos paralelos. O que acontece? Antigamente, em Timor-Leste, fazíamos assim. Primeiro era o processo criminal, certo? Era assim que fazíamos em Timor-Leste. Primeiro era o penal, depois era o disciplinar. E ainda acontece em alguns casos. Quando um funcionário público comete um crime, logo que tem o acórdão do tribunal, a sentença, aquela sentença é enviada, por vezes, ou pelo tribunal, ou pelo Ministério Público, depois, à Comissão da Função Pública, para servir como informação para um eventual processo disciplinar, certo? Antigamente era assim. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia já está sendo paralelo. Ou, como acontece num caso particular em Timor, houve um processo disciplinar antes do processo penal. O processo disciplinar não é evidência para o processo penal. Não é necessariamente evidência. Mas a evidência deste processo, certo? Por exemplo, se aqui temos evidências, aqui temos documentos, declarações, certo? Para o processo disciplinar. Essas mesmas evidências podem ser depois utilizadas e apresentadas no processo penal. Então, não é a decisão. Então, o senhor José, que prestou declaração para o processo disciplinar, ele tem que voltar perante o juiz e prestar sua declaração perante o juiz. Não podemos utilizar. Não se utiliza como evidência. Mas o processo não se utiliza como evidência, mas as peças processuais podem ser introduzidas no processo penal. Agora, o que acontece em algumas vezes? Acontece isso, se eu posso dizer, uma junção, ok? Em que este é o processo penal, o Código Penal prevê como pena acessória, uma potencial pena acessória, a proibição de exercício da profissão, certo? Acho que é esse o nome que usa, desculpa, deixa eu verificar, senão me rateterra o bolso. Existe uma pena acessória, sema que o Código de Processo Penal lá deu do que hau, também tem que cair microfone, documento, não ainda né. O processo penal tem uma pena acessória de proibição de, como é que se chama? Cadê? Ninguém conseguiu ainda. Penas acessórias. Suspensão temporária do artigo 85. Suspensão temporária do exercício de funções públicas. Proibição e artigo 86, proibição do exercício de função. Certo? Então,
o que acontece? Pode ser que, acontece, katak, o resultado do processo penal, o juiz, o Ministério Público, considerando que a pessoa é um funcionário público, ou então um policial, ou então um membro do FFTTL, que, quando seja concluído esse processo, o Ministério Público solicita a pena acessória. E aí, se essa pena acessória é feita, então o processo disciplinar já não precisa mais ser feito. Então, é para poupar. Ainda nem tu poupa. Nessa indemnização civil, ralo ir a processo penal. Ainda nem acontece ir a processo penal. Mas não significa que é igual, que é um único processo. Não. Utiliza-se este processo penal para já determinar o castigo disciplinar. Por quê? Porque o processo penal, se vamos colocar uma hierarquia, de certa maneira, por causa do direito, do direito do arguido de presunção de inocência, e vamos acabar, que já estamos atrasados. Não gostei desse desenho, desculpa. Deixa eu fazer uma linha. Ok, são duas linhas, ok? A maneira de... Aqui é o criminal. Como o criminal impacta diretamente no direito das pessoas, é um direito restritivo, impacta na vida, impacta na liberdade. O seu padrão é mais alto, como consequência da presunção da inocência. No civil e administrativo, o padrão é mais baixo. Então, o que acontece? Se dentro do penal, por isso que prevê, por vezes, no final do penal, a indemnização civil, porque já é um padrão mais alto. Então, para que gastar tempo voltando ao tribunal, quando um nível mais alto já identificou a conduta? Da mesma forma, o processo disciplinar. Mas, ao contrário, não pode ser. Como eu expliquei. Se o processo disciplinar foi antes, certo? Se o processo disciplinar foi anterior, ele não impacta no processo penal, deve ser um processo separado. Por quê? Porque o seu nível é mais alto. Mas as evidências, as peças, podem ser utilizadas no processo penal, porque elas não extinguem-se. Tá bem? Eu vou ter que acabar, tem uma pergunta relativamente ao direito do arguido. Eu vou ter que guardar para a próxima, pode ser? Do doutor Tomé. Tá bem, doutor Tomé? Não teve tempo. Ok? Tá bem? Então, Itahassoro, nos encontramos novamente na próxima terça. Vou colocar uns materiais. Já não temos tempo, eu peço desculpa. Vou colocar alguns materiais no Google Classroom. Certo? Vou colocar alguns materiais no Google Classroom. Eu sei, agora você tem muitas perguntas. Quando eu dei tempo, ninguém perguntou. Estou brincando, doutores e doutoras. Não, guardamos para a próxima aula, por favor, tá bem? Eu já escrevi o do doutor Tomé, vou guardar para a próxima aula. Ok? Tá bem? Ita tem que estar com a Raul Mozi e encontro o selo. Tá bem? Ita podia tocar lambota. Não é? Interessante, lasca lá. Ita podia tocar lambota. Nossa. Biak, obrigado, Barak, por a participação e atenção. E nos encontramos na próxima terça-feira. Certo? Muito obrigado. Eu vou responder a pergunta do Dr. Tomé e os colegas que têm outras perguntas, por favor. Tá bem? Obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigado. Ok, obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigado. Adeus. Semana Diak. Bom fim de semana. Mesmo lá confinamento, lá que passeia. Corona se irra. Corona é livre. Passear.
Saiba hira necessário. Se iha moras ida iha liu. Moras ne ita lahare. Ida ne makbula ko ituan. Halas. Biak. Cumprimentos para Itabotsira. Mos para Itabotsira minha família rota. Obrigado. Obrigado, Cada dia. igualmente. Mana.